Olá pessoal, é a professora Marilena. Estamos aqui para a nossa revisão da prova, primeira P1, né, do segundo trimestre. E antes de iniciar essa revisão, eu só quero reforçar com vocês as instruções que é sempre dado antes das provas, que é muito importante. Então, vou pontuar algumas. Por exemplo, verificar se sua prova está completa, né? Tem muita gente entregando prova incompleta. Leia com calma e atenção as questões solicitadas, respondendo-as com clareza. Né? Tem muitas respostas assim soltas, sem clareza. Verifique se assinalou as opções da turma corretamente. Procure fazer a prova sozinho. Tenha todos os materiais teus, né, próximo de você ao iniciar a prova. Ao finalizar a prova, você não verá o resultado da correção, mas logo que possível, vocês estará disponível. Todas as respostas deverão ser preenchidas, né? E também é proibido, né, o plágio, esse copiar e colar da internet. Você pode pesquisar, sim, pesquisar seus materiais e a internet, mas responda com as suas próprias palavras. Então, vamos iniciar a correção. A primeira questão. Considerando que você estudou sobre a Bíblia, ela é considerada uma das obras mais importantes. Assinale as alternativas corretas. São mais de uma. Primeira opção. É uma das obras mais antigas que existe? Não é considerado um livro importante. O hebraico é a língua escrita na maioria dos livros do Antigo Testamento. Podemos sempre interpretar os textos no literal? Então, as duas respostas corretas eram: é uma das obras mais antigas que existe e o hebraico é a língua escrita na maioria dos livros do Antigo Testamento. São essas duas respostas corretas. Na segunda questão, de acordo com o que você estudou, a Bíblia foi escrita em dois idiomas. Cite os dois idiomas. Correto aqui é o hebraico e o grego, de acordo com o que a gente estudou. Na questão 3, em relação ao material estudado sobre a Bíblia, por que não podemos interpretar literalmente os textos bíblicos? Explique. Então, você poderia responder, né, dessa forma ou parecido. Né? Eu considerei algumas respostas coerentes, porque eles têm características de uma língua e de cultura muito diferente da época, e também possuem trechos com metáforas. Então, essa seria a resposta correta. Na questão 4, diante do que foi estudado, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Com qual objetivo? Assinale as alternativas corretas. Então, são mais de uma. Então, a primeira ele veio nos ensinar a moral somente? Ele veio nos ensinar um conjunto de regras? Ele veio fundar o reino de Deus? Neste reino, as pessoas são mais importantes. Então, as duas alternativas corretas seriam: ele veio fundar o reino de Deus e neste reino as pessoas são mais importantes. Na questão 5, em relação ao reino de Deus, o que Jesus ensinou à humanidade? Assinale as alternativas corretas. Nessa questão tinha mais de uma também. Teve pessoas que assinalaram só uma. Então, tem que ficar atento ao que se pede, né? As alternativas corretas. Então, a primeira seria: as pessoas são mais importantes do que as leis e os costumes. Que neste reino são disputados altos cargos. Para fazer parte desse reino é necessário mudar de vida. É muito mais do que um conjunto de leis e mandamentos. Então, as alternativas corretas aqui eram 3. Então, a primeira: as pessoas são mais importantes do que as leis e os costumes. E a segunda: para fazer parte deste reino é necessário mudar de vida. E a terceira é muito mais do que um conjunto de leis e mandamentos. Na questão 6, conforme o que foi estudado, Jesus foi muito criticado em sua época. Seria:
A pessoa que não acusou Jesus foi Nicodemos. A questão 7, a pergunta é: conforme a matéria estudada, aponte 3 exemplos de injustiça que Jesus vivenciou em sua época. E qual era a atitude de Jesus? Então aqui você teria que responder 2 perguntas, né? Dar os 3 exemplos e qual era a atitude de Jesus. Teve pessoas que só deram o exemplo, aí foi descontado o ponto. Então a resposta correta seria: Jesus vivenciou a injustiça onde os pobres, mulheres e doentes eram desprezados. Ele, porém, defendeu a todos, curando e acolhendo. E aqui também você poderia responder com as suas próprias palavras, mas teria que ter uma coerência também. E a questão 8, em relação aos dias atuais, cite 3 exemplos de injustiça que você observa no cotidiano. Né? Teve pessoas que deu um exemplo, 2, então também foi descontado uns pontos. Um exemplo, os 3 exemplos aqui que eu coloquei, que você poderia dar outros, aí eu coloquei corrupção, pobreza, fome. Na questão 9, Jesus viveu em uma sociedade preconceituosa. Cite 2 exemplos de preconceito que ele vivenciou. Correta é: Jesus conversou com uma mulher samaritana, segundo as autoridades deveria ser evitado por ser uma mulher estrangeira, por ser mulher e por ser estrangeira. Ele pernoitou na casa de Zaqueu, considerado ladrão. Teve alguns aqui que responderam as injustiças que Jesus mesmo sofreu, né? Ele foi crucificado, ele sofreu. Considerei também essa resposta. Na questão 10, demonstre seu conhecimento de acordo com o que foi estudado. Ainda existe discriminação hoje? Explique. Então, aqui era uma resposta mais pessoal, mas teria que ter também uma coerência. Assim, eu coloquei mais ou menos aqui uma resposta que seria uma resposta correta, né? Sim, ainda existe preconceito nos dias atuais. Muitas pessoas sofrem pela cor da pele, pelas diferenças sociais. Pessoas ainda acham que são superiores às outras por causa dos seus bens materiais. Então, mais ou menos nessa linha aí. Eu considerei a maioria das respostas porque ela era uma resposta pessoal, mas lembre que teria que ter uma coerência do que se estava pedindo. Então, essa é a nossa revisão de hoje da prova. Até a próxima. Tchau!